Primeiro lugar, não precisa se prender a perder completamente atingindo a perfeição, porque isso não existe. E em segundo lugar, isso é maravilhoso. Quando você já está percebendo, você já chegou num estágio avançado. Então vai acontecer isso hoje, inclusive, com quem está nos ouvindo. Você vai estar falando com a sua amiga, com a sua parceira, com o seu sócio. Cara, do nada, você vai soltar um vício e... Opa, percebi. Isso é bom, gente. Isso é saudável, porque com o tempo você vai perder. Agora, vamos só falar rapidinho do Igor lá do Flow, que foi o exemplo mais... Vamos que eu tô Foi o exemplo mais curioso pra saber básico que veio aqui de, cara, uma pessoa que tem muito vício de linguagem e tem muita audiência. Então, vamos lá. Flow, o maior podcast do Brasil. Fizeram o debate. Ele usa porra, né? Como vírgula, basicamente. Isso é coisa de carioca, principalmente. E eles fizeram debate agora com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, pra você ver o nível que chegou o negócio. Inclusive, fizeram o primeiro debate propiciado por um veículo da internet. Então, é uma coisa grande. Eles têm muita audiência, têm muito resultado. E aí, o vício de linguagem rola solto ali no Igor. E aí, isso levanta uma questão. Até que ponto você perder os seus vícios de linguagem, de certa forma, não ataca a sua autenticidade, o seu jeito único de falar e te deixa mais mecânico, robótico e artificial? Eu tive essa mesma conversa com o Danilo Gentili. Eu fui lá no The Noite, dezembro de 23. Gente, nervoso, viu? Olha que eu sou professor de oratória, mas fiquei nervoso, porque imagina, TV aberta, não sei quantas milhares de pessoas vindo. E no dia do The Noite eu ganhei 15 mil seguidores, assim, mas, cara, é muita gente vendo. E eu fiquei... E outra, a realização de um sonho. Sonho, imagina, sei lá, você meio zerar a vida, né? E eu tava lá, tava um pouquinho nervoso. Não admiti, obviamente. Jamais chame a atenção negativamente. O que isso significa? Se você tá nervoso, não diga. Por quê? Porque se você falar, gente, eu tô nervoso, todo mundo vai perceber. Então, tá nervoso mesmo. Olha a mão ali tremendo. Vai puxar a atenção das pessoas pra isso. Sendo que não precisa. Eu estava, e muita gente que assiste fala, caraca, Giovanni, você tava muito confiante. Você tava muito... Falava, pois é, eu tava nervoso. Nem pareceu. Pois é, a maioria das pessoas não percebe. Daí eu falando lá com o Danilo Gentili, o Danilo é outro, cara, que é um excelente comunicador. O cara simplesmente é o host do talk show mais longevo hoje em atividade no Brasil, que é o programa de maior audiência, e ele fala com aquele jeito dele, às vezes com vício, e ele não fica noiado de perder isso. Eu diria isso, não fique noiado, até porque de vez em quando vai sair um pouco. O problema é quando isso afeta muito a sua clareza, então não dá nem pra entender que você fala de tanto vício, e a sua credibilidade. Eu diria que o Igor e o Danilo Gentili são exceções. São aquelas pessoas que conseguiram cativar as pessoas de um jeito tão único que eles conseguem se dar o luxo de não perder o vício de linguagem, ainda assim todo mundo querer ouvir. Mas na prática, os meros mortais dificultam sua vida a tentar. É a mesma coisa com a imagem pessoal. O Danilo Gentili, quando eu fui, ele tava de camisa havaiana e shorts no programa. Porque ele é o Danilo Gentili, ele tem mais de 10 milhões de seguidores, ele pode. Se eu venho aqui de bermuda e tal, a galera já acha, se bem que eu tenho 2 milhões lá, né? Mas se eu fosse anônimo e eu chegasse assim, quem que é esse maluco? Então acho que uma boa analogia com o vício de linguagem é uma roupa mais diferente. Pra você conseguir se safar... E o visual é muito importante também, né? Quer falar de visual? Não, vamos terminar nessa. Não, já tá terminado. Moral da história, perca seus vícios porque tu não é o Igor. Por exemplo, eu gosto muito do Sérgio Sacani, né? Uhum. Ele fala também, cara, muito. Eu não sei se você já viu algum podcast dele, mas ele fala, cara. E, tipo, é meio que uma característica dele. Virou. Você falou um tipozinho aí também. É meio que uma característica dele. Exato. Então, nesse caso, não é tão interessante ficar tão bitolado com isso. É o melhor passo, assim. Quando o seu vício de linguagem se torna um branding, se torna uma marca sua, aí é o melhor dos mundos. Mas é muito difícil. Poxa, é a mesma coisa de você, sei lá, perder uma orelha. Vamos lá, você não tem uma orelha. Daí só que você ficou conhecido por só ter uma orelha e isso te deixou mais marcante. Mas não é por isso que todo mundo tem que cortar a orelha, entendeu? Então, assim, é raro você conseguir transformar um vício num brand. Cara, agora entrando... Como que eu posso... Falei cara de novo. Cara, mas só pra falar, ó. Eu também falei um cara.